Fala meu povo, sejam bem-vindos ao segundo vídeo aqui do canal. Muito feliz com a repercussão do primeiro vídeo. Eu vi que muita gente deixou like, muita gente assistiu, muita gente deixou sugestão aí nos comentários, em outros lugares também das minhas redes sociais, sobre questão de iluminação, questão de cenário. Prometo que eu vou ajeitando isso com o tempo, mas para não deixar vocês sem vídeo e, obviamente, para a gente continuar o canal num ritmo interessante, vamos falar hoje de seleção brasileira, seleção que voltou para o Brasil com apenas um jogador, e isso quer dizer muito sobre essa seleção, mas enfim, ao longo do vídeo eu vou me aprofundando sobre isso. Antes da gente começar, eu quero só o teu like aqui para você poder ajudar o canal a crescer, para a gente poder colocar o vídeo, né, para outras pessoas poderem assistir também. Não esquece de comentar aqui abaixo a tua opinião sobre o que a gente vai tratar aqui hoje e também uma sugestão, né, como eu comentei no último vídeo. Se quiser deixar alguma sugestão, pode ficar à vontade. E não esquece de se inscrever no canal se você ainda não for inscrito para poder ajudar a nossa comunidade a crescer. Meu nome é José Victor, eu sou o produtor desse canal aqui, né, o Rodada com Café, e vamos falar hoje sobre a seleção brasileira que, em tese, já está no Brasil, porém só um jogador retornou, que foi o Danilo. A seleção se despede da Copa de uma forma vexatória. A pior campanha, a segunda pior campanha do Brasil em Copas do Mundo foi essa de 2026. O Ancelotti chegou com uma expectativa muito grande. Não acho que ele tenha sido responsável por isso, ou só ele o responsável. Claro que ele foi, porque ele era o técnico à frente do time nessa competição, mas não é ele o principal responsável. O ciclo do Brasil foi um dos piores, ou se não o pior já feito para uma Copa do Mundo, e eu acho que o resultado não poderia ser outro diferente, né? Várias trocas de técnico, trocas ali no comando da CBF, escândalo sendo descoberto. Não que a CBF tenha um passado bonito em relação a isso, mas acho que esse ciclo em si, com o Edinaldo e depois com o Sami até melhorou muito, mas antes do Sami com o Edinaldo foi uma parada assim terrível, que o resultado não pode ser diferente daquilo que a gente viu antes da Copa. No futebol, às vezes, não é sempre, mas às vezes você consegue resultados diferentes de trabalho que foi feito antes e tal, porque é do esporte, é do futebol, às vezes uma bola na trave acaba entrando e você ganha um jogo que não era para você ter ganhado, que você não merecia ganhar, só que 90% das vezes a bola pune. A bola é o resultado de um trabalho inteiro de 4 anos. E a seleção mostrou muito bem isso na Copa do Mundo. É a segunda pior campanha da seleção brasileira em Copas do Mundo, igualando 1966. Só não foi pior do que a campanha em 1934, na segunda Copa do Mundo da história, quando o Brasil ficou na 16ª colocação. Vamos falar sobre próximo ciclo. Acho que agora começa um processo de reconstrução da seleção brasileira. O Ancelotti vai ter 4 anos para poder trabalhar, escolher os nomes, desenvolver os atletas, coisa que ele não teve nesse último ciclo. E aí que fica o questionamento, né? Quais jogadores dessa atual seleção devem seguir para a próxima Copa de 2030? Vi muita discussão sobre Alisson, vi muita discussão sobre Douglas Santos, vi muita gente comentando sobre os atletas mais jovens, Paquetá, Bruno Guimarães, outros jogadores também, até o próprio Neymar, eu vi essa discussão, apesar dele já estar publicamente, né, falando que foi o fim dele na seleção brasileira. Vamos começar por posição, e aí a gente vai passando, né, goleiro, zagueiro, lateral, meio-campista, atacante, a gente vai chegando num consenso por aqui. Sobre goleiro, Ederson, Alisson e Everton foram os escolhidos pelo Ancelotti para essa Copa. Everton, claramente, né, foi uma escolha por experiência, não deve seguir na seleção brasileira para o próximo ciclo. O Ederson é um questionamento muito grande, porque por muito tempo ele e o Alisson dividiram o posto de melhores goleiros brasileiros do futebol, só que desde que ele saiu do City, chegou lá na Turquia, ele já não está tão bem assim, na seleção não teve tantas oportunidades. O Alisson, de fato, era o cara da confiança, e o Alisson fez uma boa Copa, tá? Melhor Copa que ele fez com a seleção brasileira. Os gols que o Brasil tomou, na minha opinião, não foram por culpa dele. Não que 2018 e 2022 a gente tenha perdido também por culpa dele, mas acho que eram bolas defensáveis. Agora, essas duas finalizações do Haaland que terminaram em gol, eu acho que não teve uma participação direta do Alisson. Acho que ele não falhou diretamente. E, na minha opinião, ele deveria continuar no ciclo, porque é um baita goleiro ainda, um cara que, na minha opinião, tem condições ainda de estar numa próxima Copa do Mundo. Daqui a 4 anos pode acontecer muita coisa. Ele pode ter uma lesão grave, ele pode não ser o mesmo Alisson de agora, só que pelo que ele fez nessa Copa do Mundo, ele se credencia para a próxima. Apesar de não ter sido um grande salvador, o principal jogador do Brasil na Copa do Mundo, mas na minha opinião ele fez uma boa Copa e mostrou que ele deve continuar no ciclo, mas acho que isso vai depender muito mais dele do que propriamente do Ancelotti. Ele mesmo colocou em dúvida se ele vai continuar ou não na seleção. A lateral direita, para mim, é um grande problema para resolver. Tem o Wesley, que
só não esteve na Copa por conta da lesão e deve continuar no ciclo. Eu quero que continue. E o substituto que fica o questionamento. O Danilo foi convocado para essa posição nessa Copa do Mundo e a gente viu o quanto isso foi ruim, né? Os 2 gols que o Brasil toma, teve falhas dele, na minha opinião. Então não deve continuar. É o nome que o Ancelotti deve procurar para a posição. Um jogador que seja substituto do Wesley e que divida o posto com ele nesses próximos 4 anos. De zagueiro, Gabriel Magalhães fica, Léo Pereira, na minha opinião, não tem por que estar no próximo ciclo. Acho que foi muito mais pelo momento dele nessa temporada do que pelos anos que ele pode ter agora à frente da seleção. Acho que Vitor Reis chega para ajudar. É um garoto da base que saiu do Palmeiras, hoje pertence ao Manchester City. Acho que ele vai estar com o Ancelotti nesses próximos 4 anos. Ele esteve convocado em muitas oportunidades. Pode ser que o rendimento dele não chegue ao esperado, mas, na minha opinião, ele deve continuar. Marquinhos é um líder dessa seleção brasileira, mas, na minha opinião, representa o fracasso que a gente teve nas outras Copas. Ah, Vitor, mas o Marquinhos não teve culpa direta. Ele não teve culpa, mas ele participou de todo o processo. Passa confiança? Passa, pelo que ele joga no PSG, não pelo que ele joga na seleção brasileira. Então, na minha opinião, a gente deveria buscar uma renovação. Outros atletas jovens da posição, né, devem ser experimentados ao longo dos próximos 4 anos, e aquele, claro, que ficar, aquele que continuar nesse processo evolutivo deve permanecer. Acho que o principal deles é o Vitor Reis. Lateral esquerda, Douglas Santos, na minha opinião, deve continuar sim na seleção brasileira. Pelo que ele fez nessa Copa do Mundo, acho que ele se credencia a pelo menos estar nos próximos 2 anos, até a próxima Copa América. A depender do desempenho dele até lá e a depender do que acontecer, aí é um nome para se pensar ou não. Mas pelo que ele entregou nessa Copa do Mundo, na minha opinião, ele se credencia a pelo menos estar na próxima Copa América, que acontece até 2020, que acontece em 2028, né? Se ele vai continuar depois disso ou não, eu já não sei. Agora, o nome que, na minha opinião, deve começar a frequentar a lista do Carlo Ancelotti é o Kaique do Cruzeiro e o Luciano Juba do Bahia. O Juba merecia, assim como o Kaique, estar nessa Copa do Mundo, na minha opinião. O Juba é o melhor lateral esquerdo em atividade no futebol brasileiro já há pelo menos 2 anos. E o Kaique, junto com ele, vem dividindo esse posto. São os 2 jogadores de grande destaque na posição e que não estiveram na Copa do Mundo. Para mim foi um erro, tá? Porque o Alexandro, só Jesus na causa. Então, assim, 2 jogadores que, na minha opinião, devem frequentar pelo menos a lista. No meio de campo, Andrei Santos deve começar a ganhar oportunidades, não esteve na Copa, participou do ciclo dessa Copa do Mundo de 2026, mas não esteve na lista final. Na minha opinião, deve estar presente nas próximas convocações do Ancelotti até a Copa América, e aí aquele mesma coisa do Vitor Reis. A depender do processo evolutivo, deve estar presente na próxima Copa. Bruno Guimarães fez uma Copa fantástica, apesar do pênalti perdido, foi uma baita Copa, e com toda a certeza do mundo deve continuar na seleção para o próximo Mundial. Casemiro, fim de ciclo. Outros jogadores no meio de campo que a gente pode colocar aqui, Paquetá, fim de ciclo. Cara, eu tô tomando muito cuidado para falar os nomes e assim acabar fugindo muito daquilo que eu penso, mas eu acho que fim de ciclo mesmo dos atletas de meio de campo que esteve nessa Copa do Mundo é o do Paquetá e o do Casemiro. Ah, Vitor, por que o Paquetá? Cara, porque o Paquetá, ele teve uma grande oportunidade na carreira quando ele estava em alta lá no West Ham, e deu todo aquele problema dele com os esquemas e tudo mais, aquela coisa que ele foi iniciado. Eu sei que ele já foi absolvido de tudo aquilo, mas assim, o Paquetá nunca mais foi o mesmo jogador. Ele nunca mais conseguiu estar num alto nível. Ele pode estar na seleção brasileira até a Copa América, mas acho que até a próxima Copa do Mundo, eu acho que seria demais. Eu não sei se ele vai conseguir manter o nível até lá. Essa é a questão. No ataque, Matheus Cunha, para mim, continua porque mostrou ser um bom jogador e fez uma baita Copa. Igor Thiago, para mim, é fim de ciclo. Danilo no meio de campo, Danilo Santos, tem que continuar, na minha opinião, fez uma boa Copa do Mundo, não tem por que tirar ele nesse momento. Ederson, para mim, também pode continuar até a próxima Copa América, é um nome que tem que estar na lista ali frequente do Ancelotti. Agora, no ataque, Neymar é fim de ciclo, porque ele mesmo já disse. Agora, eu sei que eu sou fã do Neymar, eu sei que posso estar sendo irresponsável por falar isso aqui, fugindo totalmente do critério que eu estava falando dos outros atletas, mas se ele conseguisse fisicamente chegar a 50% do que ele estava há 3, 4 anos atrás, aí eu não achava que seria fim de ciclo, mas eu acho muito difícil fisicamente ele conseguir chegar a esse nível de estar frequentando a seleção brasileira, a Copa América, a Copa do Mundo. Então, eu, na minha opinião, não continuaria convocando o Neymar pela idade, pela questão física, tecnicamente pelo que ele vem entregando também. Não é mais o mesmo jogador e a gente tem que ser sincero e admitir isso aqui, mesmo os que gostem dele, como eu, mas eu preciso admitir e ser sincero. Igor Thiago, no ataque, para mim é o único cara que
não tem condições de ficar, o Luiz Henrique também acho que não, sumiu, né? Ele jogou muito bem antes da Copa, mas depois sumiu na Copa do Mundo, e o Ancelotti não explicou o porquê. Na ponta direita eu acho que é isso, né? O Estevão continua, vai se recuperar e vai continuar na seleção, o Endrick vai continuar na seleção, o Vinícius Júnior vai continuar na seleção brasileira, Gabriel Martinelli, bom, a esse eu acho que já não está na próxima Copa, porque apesar de ter feito aquele gol contra o Japão, não gosto do desempenho dele. Eu só espero que o Ancelotti entenda que ele precisa fazer uma renovação. A seleção brasileira precisa se renovar. A gente já tem, desde 2018, basicamente com o mesmo ciclo de jogadores. Meio de campo. Ia me esquecendo do Fabinho, né? Ele, para mim, é fim de ciclo também, assim como o Casemiro. A gente já vem desde 2022, 2018, mantendo o mesmo ciclo de atletas, com Casemiro, Neymar, foram vários, né? Alisson, Ederson, Marquinhos, tal. Acho que esses jogadores tiveram as suas oportunidades, tiveram suas chances e não conseguiram corresponder à altura. A gente está há 3 anos, pelo menos há 6 anos falando do Marquinhos, sobre essa expectativa dele jogar algo semelhante com o que ele joga no PSG, na seleção. A gente está falando do Vinícius Júnior há muito tempo, a gente está falando de vários atletas há muito tempo e esses caras não conseguem corresponder dentro da nossa altura. Então eu acho que precisa se ter uma mudança nesse sentido. Ele chega à seleção pelo que ele joga no seu clube, mas dentro da seleção ele também precisa performar para continuar na seleção brasileira. E tem vários jogadores aí que não estão jogando a mesma coisa do que jogam seus clubes na seleção há muito tempo. É o caso, por exemplo, do Rafinha. O Rafinha é um atleta que joga muito no Barcelona, um dos melhores do mundo, mas quando chega na seleção brasileira ele não joga 20% do que ele joga no Barcelona. E tem algo que precisa ser feito no próximo ciclo para tentar corrigir esse problema. Vitor, mas o Rafinha não tá conseguindo jogar bem na seleção, mas pelo que ele joga no Barcelona, ele precisa estar na seleção brasileira. Errado. Se ele não joga bem na seleção, ele não tem que ser convocado. Tem que ter outro jogador que joga bem na seleção e no seu clube sendo utilizado no lugar dele. Tanto que na ponta direita entrou o Ryan, que joga no Bournemouth da Inglaterra, que não é um clube top da Premier League, mas que estava jogando bem no seu clube, teve sua chance na seleção brasileira e mostrou para que veio. É a mesma coisa, meu povo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, não esquece de gostei, não esquece de comentar a tua opinião sobre tudo que a gente falou aqui, não esquece de se inscrever também. Até o próximo vídeo. Valeu, tchau!